Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mitos e Magia, o nosso espaço de encontros, diálogos e descobertas sobre terapias integrativas, esotéricas e autoconhecimento. Hoje eu recebo uma convidada muito especial. É a terapeuta parceira da Mitos e Magia, Nádia Biral. Ela é apaixonada por auxiliar pessoas em suas jornadas de autodesenvolvimento e descoberta pessoal, ajudando cada cliente a se reconectar com sua essência e explorar todo o seu potencial. E atenção, hoje tem uma interação ao vivo. No final da live, a Nádia vai responder perguntas usando o tarô e o baralho cigano. Prepare já a sua questão, compartilhe essa live e fique com a gente até o final. Nádia, você tem uma formação que é muito ampla. Isso me chamou muito a atenção quando eu estava produzindo aqui a tua bio. Você é taróloga, professora de baralho cigano, hipnoterapeuta, coach, mentora, facilitadora de Marra Lila, treinadora de alto impacto e especialista em PNL, Enneagrama e outras ferramentas do desenvolvimento humano. Na Mitos e Magia, a Nádia está conosco oferecendo tarô, baralho cigano, marra lila e pergunte ao oráculo. E amanhã, dia 15 de setembro, a Nádia lança a jornada de 90 dias para reprogramação mental e recuperação da autoestima. Eu não consigo imaginar um tema mais interessante, Nádia, quando eu estava vendo aqui, imaginando já como é que vai ser isso. Nádia, você começou sua trajetória com o tarô e com o baralho cigano. O que te encantou nesses oráculos? Bem, na verdade, a primeira coisa que apareceu na minha vida, o primeiro curso que eu fiz foi de astrologia. Uau! Começou na pandemia. Eu Sim. fazia terapia com uma psicóloga e ela, acho que percebeu a minha sensibilidade com as cartas e em algumas sessões ela botava a carta para mim. E eu ficava impressionada com aquilo. Aí veio a pandemia, a minha história é bem ampla, o medo que eu tive, o pavor, e eu comecei a buscar o autoconhecimento e eu comecei a estudar. E o primeiro curso que apareceu para mim foi astrologia e logo depois o baralho cigano. E aí eu não parei mais. Uma coisa foi levando a outra. Aí do baralho cigano eu fui para o tarô eu conheci os 12 arquétipos, aí eu fui para o Mahalila, aí no Mahalila eu conheci pessoas que mexiam com o Enneagrama, eu fui para o Enneagrama, e a vida foi se abrindo para mim nesse campo. Né? E é impressionante, é o que eu sempre falo para as pessoas, né, para os meus mentorados. Preste atenção no que o universo está falando com você. Porque Deus fala com a gente através de pessoas, de coisas e, às vezes, de mensagens na rua, em outdoor. É interessante porque a partir de uma situação em que você sentiu muito medo pelo que você estava descrevendo, eu acho que isso foi um sentimento que a humanidade teve e que de uma hora para outra, com a pandemia, a nossa vida mudou completamente de uma maneira inimaginável. E cada um de nós foi obrigado a buscar recursos para que pudesse passar por esse momento que foi extremamente difícil e doloroso para muitas famílias no mundo inteiro. Né? E a partir desse momento, você sentiu esse chamado e você se dispôs. Cada um teve uma história pós-pandemia, né? E é muito interessante ouvir como você, a partir de um sentimento tão difícil, sentiu o chamado e partiu para esse mundo, que é um mundo extremamente rico, cheio de conhecimento, que foi exatamente o que você vivenciou e vem vivenciando, e que você passa para todos nós que estamos em contato com você. É um caminho sem volta. Eu falo que o autoconhecimento ele dói, mas você depois que entra nele, você não consegue parar mais. Porque quando a gente consegue ver nossos gatilhos emocionais, a gente consegue lidar com eles e mudar. É o que eu sempre falo para todas as pessoas que chegam até a mim. Preste atenção no que a sua mente fala para você. 90% dos nossos pensamentos são negativos.
E a partir do momento que a gente consegue ver nossos gatilhos emocionais, a gente trabalha isso, a nossa vida muda. É doloroso, não é fácil e não é na primeira terapia que você vai resolver sua vida. Mas acredite, não desista, que tudo acontece. E a gente vai morrer sem resolver tudo, mas a gente resolve muita coisa, é só querer. É porque, é como você falou, esse caminho é um caminho sem volta, e ainda bem, porque é o que dá sentido à nossa vida, né? Esse autoaperfeiçoamento, essa busca por cada dia a gente ser uma pessoa melhor, superar, na medida do possível, dos nossos recursos, né? Os desafios que a vida nos coloca e nos impõe. E eu fico pensando assim, Nádia, para quem está nos ouvindo e de repente nunca teve a oportunidade de jogar, por exemplo, de entrar em contato, né, com o baralho cigano, com o tarô, com a Mahalila, como é que você poderia explicar para a gente, de uma maneira simples, a utilidade desses oráculos no nosso dia a dia? Então, tudo que eu falo aqui é de acordo com o meu mapa, é como eu vejo a vida, né? A gente na PNL fala mapa não é território, então essa é a minha visão. Para muitos é uma coisa mística, é uma coisa espiritual, é algo de mediunidade. Para mim não é nada disso. Para mim, a física quântica pura é o campo. Você entra no campo do outro. Eu já tive diversas experiências de eu simplesmente, em imersões que eu fui, a pessoa me dava uma bolsinha com as coisas que ela escreveu dela ali dentro, eu fechava o olho, eu entrava no campo dela e eu falava tudo da vida dela. E é mesmo o que acontece com as cartas. Então, muitas vezes, a pessoa está ali às vezes eu puxo carta ali que eu não sei nem quem é que está me perguntando. Eu já fiz uma experiência, eu tenho um grupo de WhatsApp com várias pessoas que estão ali. Na época, tinham mais de 100 pessoas. E eu fiz um teste. Eu pedi para cada uma delas, eu fiz mais de 100 tiragens. Eu pedia para a pessoa, eu chamava a pessoa no WhatsApp, um por um, e eu pedia para a pessoa pensar numa pergunta e não me falar o que era. E eu puxava 3 cartas. 100% de assertividade. Eu respondi a pergunta da pessoa sem ela me falar o que ela estava perguntando. E depois eu pedia para a pessoa me falar o que ela mentalizou. Muitos se emocionavam com apenas 3 cartas. É o que eu sempre falo. Imagina as 36 do baralho cigano numa mesa real. Eu falo que a mesa real é uma constelação familiar com as cartas. É impressionante. É o campo. Para mim, nada mais é do que o campo. Você entra no campo da outra pessoa. Então, as pessoas acreditam, eu não consigo aprender. Se eu aprendi, e tem tanta gente que aprendeu, qualquer pessoa é capaz de aprender. É só ter foco. É só ter determinação e vontade. É como o PNL fala, onde está teu foco, está a tua energia. Então, se você joga a tua energia ali, você vai aprender. E eu acredito muito na intuição. E intuição nada tem a ver com mediunidade. A intuição você desenvolve. E eu sempre falo para as minhas alunas, não decore significado de carta. Porque se eu pego uma carta como essa para você, o jardim, para você pode dizer uma coisa e para mim pode estar falando outra. Então, tudo depende do rapport que você cria com o seu cliente, da conexão e, principalmente, eu falo isso para elas, qual o ganho secundário que a pessoa tem em estar naquela vida que ela está perguntando e qual a intenção dela por trás da pergunta. Quando você consegue ver essas coisas, você responde. E sem decorar cartas. E é o que eu falo para minhas alunas, isso aí é treino. Se você treina, você consegue tudo que você quer. O interessante, Nádia, é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia pré-concebida sobre uma determinada situação, aquela crença mesmo, né? E ela não consegue ultrapassar aquilo. E aí ela recebe informações que não casam. E aí ela prefere nem mexer com isso, como eu já ouvi algumas vezes. Mas eu acho que esse espírito de cientista que todos nós temos, né? De olhar o fenômeno e tentar entendê-lo da maneira como nós somos capazes ou que nós aprendemos. Eu acho que estar aberto é o mais importante, porque a gente aprende o tempo todo.
E você é uma pessoa que, com tanto aprendizado que você já traz, você transmite isso para as pessoas, esclarecendo esses pontos para as pessoas. Mas elas vão precisar sair desse lugar que muitas vezes a gente se coloca de nem tentar, porque aí fica mais difícil. É mindset isso, né? É, A pessoa que tem uma mentalidade fechada, isso é minha verdade, acabou, ela vai morrer daquele jeito e é, infelizmente vai ser infeliz. Porque eu sempre falo isso também. Eu trago muita coisa assim, você tem que estar aberto. Olha, eu quebrei tanta crença minha só lendo livros. Porque nós temos três tipos de crença: as superficiais, as intermediárias e as profundas. Superficial e intermediária é muito fácil você quebrar. É muito fácil você expandir a sua consciência, você ter uma vida muito mais maravilhosa. Quando você expande, você abre sua mentalidade para as coisas novas. Olha, sabe onde eu viralizei com o meu curso? Quando eu fiz uma publicação sobre a carta do rato. Eu falei que o rato podia trazer prosperidade e felicidade. Olha, me chamaram de burra, mandaram eu estudar. Pessoas de mentalidade fechada. Porque se a gente olhar o rato no ecossistema, se não tivessem os ratos, iam ter outras doenças. Iam ter eles se alimentam do que está no subterrâneo ali. E nós temos, para mim, na minha mentalidade, todas essas cartas estão dentro da gente. O lado positivo e o negativo delas. Nós somos seres duais, nós somos positivos e negativos, nós somos yin e yang. Por que, que as cartas não vão ter duas polaridades? O mundo é polarizado e, infelizmente, essa polarização radical do mundo está levando o ser humano provavelmente para a extinção. Porque o homem hoje não quer ser homem, mulher não quer ser mulher, inverteu tudo. E aí quem é que vai parir filho? Daqui a pouco a gente vai entrar em extinção por conta disso. Por causa das polaridades, as pessoas não se permitem. Elas não se permitem conhecer o novo. E eu falo por mim. Eu já fui uma pessoa. Quem me conhece há muitos anos fala que são duas Nádias diferentes. Eu era extremamente assim. Quando eu comprei o livro Mindset, eu comecei a ler, eu falei, esse livro não é para mim, joguei para o lado. Aí eu comecei, isso foi logo lá no início, um dos primeiros livros que eu comprei. E eu comecei a minha busca e em um curso, um professor, que a gente tem figuras de autoridade na nossa vida. Então nós temos os nossos mestres, que são figuras de autoridade. Então um professor falou desse livro. Eu falei, nossa, eu tenho esse livro. Peguei o livro, eu engoli o livro. Porque o meu mindset já era outro. Eu já estava aberta para aquele conhecimento. Então, existe preconceito com astrologia, existe preconceito com tarô, com enneagrama. São pessoas que, tudo bem, podem viver aquela vida dentro da caixinha delas. E é muito triste, porque o mundo ele é muito fantástico. Nós podemos, viva as adversidades, viva as diferenças, e que a gente aprenda com elas. Porque, infelizmente, o mundo está desse jeito porque as pessoas preferem não olhar. Porque dói menos. Mas vivem vidas medíocres. Em relacionamentos tóxicos, destruídos pelo medo. Porque o medo... Você começou a live falando do meu medo. O medo, ele é paralisante. Mas o medo pode te jogar lá na frente também. Como as nossas crenças. Nós temos crenças de que sofremos traumas, onde nós temos crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Eu te sofri um trauma na infância com doenças, por isso que eu tive muito medo na pandemia, aonde eu desenvolvi uma âncora muito forte, uma crença muito forte. Se eu treinar, eu tenho saúde. E eu levanto todo dia às 4 da manhã e vou treinar todos os dias. Então, a minha dor, o meu trauma me gerou uma crença muito boa. Se eu estou treinando, eu tenho saúde. Então, não é toda crença que derruba a gente, mas a gente tem que olhar para essas que derrubam. Porque elas não deixam de viver, não deixam de andar na vida. Eu falo pra caramba, de vez em quando você me dá uma cortada. Não, mas o que você está falando é importantíssimo e faz a gente refletir. Eu estava te ouvindo e pensando, na astrologia tem um planeta que se chama Saturno,
que as pessoas carinhosamente chamam de chaturno, É. porque ele traz o limite, porque ele impõe regras, ele impõe a ordem, ele traz a responsabilidade, e não é todo mundo que quer. Mas tem uma autora chamada Alice Bailey que ela fala que quando o discípulo olha para Saturno, não como aquele que impõe o limite, mas como aquele que traz a oportunidade, aí sim a pessoa verdadeiramente está no caminho da senda. Porque são esses desafios que ou a gente se acovarda e se coloca numa posição de submissão, ou a gente olha para eles, que é o que você está falando. Olhar diretamente para eles e entender o que eles estão fazendo com a nossa vida. O que nós estamos deixando que eles façam com a nossa vida. Então, eu acho essa busca, essa coisa dessa jornada que a gente faz interiormente, é o que vai fazer com que a gente saia da mediocridade que você está falando. E que a gente consiga ver além, além do que nos foi posto. Porque a gente, quando nasce, recebe uma série de limitações, ou do ambiente, ou da família, ao que você está exposto. Mas uma hora a gente tem que levantar a cabeça e olhar acima disso, né? E eu queria conversar com você, Nádia, a respeito dessa imersão que você vai começar, essa imersão da jornada de 90 dias, né? Porque eu achei um projeto incrível, que começa amanhã, dia 15 de setembro, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Se você pudesse contar para a gente de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu a ideia da jornada. Então, eu já atendo individualmente, né? Então, eu trabalho com a hipnose, com a PNL. Você vê que eu falo de PNL o tempo inteiro, porque a PNL, assim, eu falo, quem vive com a PNL na alma tem uma vida muito melhor. E, então, eu uso ferramentas, entre elas a hipnose. Eu faço regressão para ressignificar trauma, crença, e a pessoa poder olhar. Porque quando você libera o perdão e você ressignifica a sua vida muda. Mas só que uma mentoria individual, a população hoje está muito sem dinheiro, né? E eu não sei se você já ouviu falar de heart coherence, que é a coerência cardíaca. Eu acredito muito em terapias de grupo, em processos em grupo. Eu mesmo já participei de mais de 50 e eu fiz uma formação de terapia, nem botei no meu currículo aí. Eu fiz 2 anos de formação na Unipaz, a FHB, né? Eu sou formada em terapia holística. E eu fiz muitas imersões. E a cura em grupo é, assim, algo surreal. Não é à toa que os alcoólicos anônimos, eles existem até hoje. Uhum. Então, o coração, ele expande de tal maneira que a sua cura é a cura do outro, você se cura no outro. E aí eu pude fazer um projeto, eu montei um projeto, porque eu fiz muitas formações, então eu tenho muitas ferramentas, até muitos processos para fazer as pessoas passarem por eles. E eu faço isso individualmente, só que em grupo é muito mais poderoso. E o grupo você consegue fazer um valor abaixo em que as pessoas possam ter acesso. E para mim é muito mais gratificante eu poder ajudar outras pessoas a transformarem a vida delas, né? Eu possibilitando que elas possam participar de uma jornada como essa. E realmente é algo assim que eu gosto muito. Eu já jogo Mahalila em grupo, né? Porque o Mahalila a gente pode fazer um jogo individual ou ele em grupo, mas em grupo é muito poderoso. E nessa jornada eu vou jogar o Mahalila também. Então, assim, as pessoas não vão sair as mesmas. Uma coisa eu te falo. Eu vou resolver minha vida? Não, eu não resolvi a minha até hoje. Eu tenho várias coisas para resolver. Mas que eu vou te dizer uma coisa e eu garanto para as pessoas que já estão lá. Algo vai mudar. E muda. Agora, eu sempre falo para todos os meus mentorados, eu entrego 120%, 200%. Eu já estou preparando coisas assim, muito. Eu estava até agora ali estudando a primeira ferramenta que eu vou usar. E agora, a pessoa tem que se jogar. A pessoa tem que se jogar no processo dela. Porque se ela começa a se travar, porque dói olhar. Se ela começa a se travar, o ego, ele é muito poderoso. E o ego, ele não quer que você olhe. O subconsciente, ele não quer trabalhar. Ele gosta da zona de conforto. Que de confortável só tem um nome. A pessoa vive uma vida horrorosa e não quer sair dela.
eu vejo no meu Instagram pessoas ali sofrendo. E quando você oferece uma oportunidade dessas pessoas não abraçam. Por quê? O medo. O medo do desconhecido. E aí é sempre a pergunta que eu deixo para todo mundo. A vida que você está levando agora tá boa? Não, tá uma droga. Eu falei, o que pode ficar pior? Fala sério. Não é melhor querer sair daí? E eu não consegui entender, porque quando eu estava na pandemia, eu quase enlouqueci. E assim, eu não tinha com quem conversar. Fecharam as academias. Pensa, eu vivo na academia. Eu quase enlouqueci. Aqui, ó. Essa bicicleta foi minha companheira na pandemia. Tinha dia de eu agarrar ela e começar a chorar pedindo para ela não quebrar. Porque eu só tinha ela. E ali eu saí do buraco, porque eu falei, eu não vou viver assim. Porque a vida é muito mais que isso. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando que preferiam estar mortas. Nossa vida é o nosso bem mais precioso. E Jesus Cristo falava, a maior riqueza está dentro, não está fora. Por que as pessoas estão tão vivendo dessa maneira? Porque elas estão buscando fora o que elas têm que buscar dentro delas. E, infelizmente, enquanto as pessoas não abrirem a mente para isso, é desse jeito que a gente vai continuar caminhando. Porque a pandemia, ela mostrou o que tinha de melhor e de pior nas pessoas. Uhum. Quem soube aproveitar, aproveitou. Quem não soube, está vivendo mal até hoje. E o impressionante, Nádia, eu tive uma conversa com um conhecido meu que ele descreveu a pandemia como um período ótimo para ele. Então, assim, eu lhe digo que dependendo da ótica, se a pessoa vai para uma ótica muito egoísta, se ninguém na família dela teve problema e ela mesma não pegou, então tá tudo bem, não importa o outro. Então, como a gente convive numa sociedade, e você destacou bem o poder do grupo, como é que eu posso querer evoluir sem o outro? A gente precisa do outro o tempo inteiro. Então, assim, essas perspectivas que são postas e que a gente tem que questionar é que vão fazer a gente mudar. Mas é uma necessidade que a pessoa tem que ter muito clara dentro dela. Porque a gente não consegue mudar alguém que não queira. E se a pessoa realmente não se entregar no processo, qualquer que seja ele, ela vive pela metade. Aí ela se ilude, ela se engana achando que vai ter uma mudança. E você falou da importância da pessoa realmente mergulhar, que você se entrega no processo, mas a contrapartida para que dê certo, para que funcione individualmente, é que a pessoa seja disposta, disponível para passar por esse processo. O hipnoterapeuta é só 20%. Eu queria te perguntar uma coisa que me ocorreu. A gente falou sobre crenças limitantes, né? Eu queria entender, assim, uma pessoa que está travada por crenças limitantes ou ela está com uma baixa autoestima, o que ela pode esperar desse processo, dessa jornada de 90 dias com você? Nossas crenças, nossas dores, 90% dos nossos traumas está ainda na gestação. E é interessante, eu já passei por vários processos. Eu falo, todo bom terapeuta ele se trata. Você não tem como você ajudar ninguém se você não se ajuda primeiro. Então eu faço, hoje me trato com hipnose. Então eu tenho uma terapeuta que eu me trato. Das todas as regressões que eu já fiz, 90% eu voltei para o útero. E que às vezes a gente, eu gosto até de trazer um exemplo do que eu vivi. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa tem que ter sofrido mesmo um abuso, sofrido um espancamento. Mas não é. Nem sempre, assim, alguns foi por isso. Outros é a percepção. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o pai vai trocar a fraldinha do bebê. E pega ali nas partes íntimas da criança para secar. E a criança sente um incômodo. Na mente dela, meu pai está me bulinando. Estou sendo abusada. Essa criança está sendo abusada realmente? Não. Mas para ela aquilo foi um abuso. Agora, existem sim abusos de verdade. Só que tudo é como a criança recebe. Então, uma das minhas dores, que eu achava que era com meu pai, mas foi com a minha mãe
a minha percepção, na gestação, minha mãe queria que eu fosse um menino. E faz muito sentido, até pela minha história, quando eu fiquei grávida, a história da minha família, que os homens eram enaltecidos e as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Os homens eram bajulados e as mulheres tinham que estar sempre cuidando. Então faz até muito sentido. Essa era a minha dor. Minha mãe quer que eu seja um menino. Minha mãe não vai me amar. Então pensa uma criança que passa a gravidez inteira sabendo que é uma menina e que a mãe quer um filho homem. Ah, mas Marga, isso aí é tão bobagem, é bobagem para o adulto. Imagina aquele feto. Minha mãe vai me jogar fora. Eu não sou menina. E a criança passa a gravidez inteira achando que vai ser rejeitada. Nossa. E a autoestima está diretamente ligada a isso. Então, às vezes a pessoa não entende, a pessoa reclama muito. Hoje em dia a gente ouve muito assim, eu procrastino demais. A procrastinação é só um sintoma. A dor é muito por baixo disso. A raiz disso aí é muito outra. A procrastinação pode estar vinculada diretamente ao medo da rejeição. Porque se eu fizer, eu vou me expor. E eu posso errar. E eu posso ser rejeitada. Porque aquela criança lá na infância, ela tinha que ser certinha para a mãe elogiar, para a mãe amar. E aí a pessoa procrastina na vida pelo medo de errar. Então não é a procrastinação que é o problema. E aí o que a hipnose faz? Ela vai na raiz. E quando a pessoa consegue olhar para aquilo e fala, nossa, mas eu não preciso mais disso, eu posso fazer. Se eu errar, o que tem? Eu faço de novo. E assim você vai mudando uma crença da pessoa. Então eu tive uma ressignificação muito profunda com essa dor. Tempos depois eu fui numa outra imersão e é impressionante que eu tinha que ir para um momento de felicidade. Eu voltei para a hora do meu parto. E eu estava foi muito fantástico esse dia. Eu estava assim, eu falei, eu vou nascer. E eu comecei a chorar. E a menina que estava me conduzindo, ela falou assim, mas que lindo, você vai nascer. Eu falei, mas eu não quero nascer. Mas por que você não quer nascer? Porque minha mãe acha que eu sou menino. Olha, eu já tinha ressignificado. Eu tinha que ir para um momento de felicidade, só que até então, na hora, deu medo. Mas quando finalmente eu nasci, eu comecei a chorar, eu transbordei de felicidade. Olha, até hoje eu me emociono, que a menina falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, minha mãe me ama, minha mãe me quer, ela está me beijando. Sabe? Então você faz uma ressignificação tão profunda que eu fiz as pazes com o meu feminino. Eu falava, sabe o que eu falava? Eu falava que se eu tivesse que morrer e nascer de novo e viesse mulher, eu não queria nem nascer. Tamanha era a minha dor. E eu não sabia por que eu falava isso. Quando eu fiquei grávida do meu filho, eu falei, não é menina, tem que ser menino, mulher só sofre. Mulher só sofre. Era esse meu sentimento. E eu curei isso. Hoje eu amo ser mulher é a melhor coisa do mundo. Mulher sente coisas que nenhum homem nunca vai sentir, mas tudo porque eu trabalhei a minha dor. Eu ressignifiquei a minha crença. E se tem uma terapia que funciona, é a hipnose. Essa, para mim, é o que eu uso, é o que eu tenho ajudado muitas pessoas no caminho delas. E eu vou fazer agora, nessa imersão de 90 dias, hipnose. Lógico. Vamos regredir, vamos voltar para o útero. Vamos trabalhar a cura com a mãe, a cura com o pai, a cura dessa criança. Eu fiz uma palestra gratuita que eu chamei para essa imersão, nessa palestra. Teve uma menina que ela falou para mim assim, nossa, você só fez eu encontrar minha criança. Eu fiz uma hipnose, né, no dia, e online, minhas terapias são quase todas online. Eu passo por processos online. Esse negócio de hipnose não funciona online. Isso aí é crença limitante. Lógico que funciona. Se você quer, tudo funciona. E a menina falou para mim, a minha relação com meus filhos mudou só com aquela sessão. Ela comprou na hora a imersão. Porque simplesmente ela falou, só esse processo que você fez comigo, a minha vida já é outra. Ela me mandou uma mensagem essa semana que eu me emocionei. Eu falei, nossa, eu tenho que continuar fazendo isso. Porque a menina com uma sessão de que eu não levei nem para dor, eu levei para um momento muito bom, ela acessou a criança dela. E ela conseguiu virar uma chavinha dentro dela. E a gente vai virando chaves dentro da gente. Mas não pode desistir. Não pode deixar de buscar.
sabe? Então eu sempre falo para as pessoas isso. Você não vai resolver toda a tua vida. Vai morrer e não vai resolver. Mas você vai resolvendo muita coisa, a tua vida vai ficando mais leve. É porque a ideia, pelo que eu estou entendendo, é que a gente tem a oportunidade de se olhar e não desistir de nós mesmos. Ainda a gente quer mudanças, mas as mudanças elas acontecem gradualmente, porque a gente está falando de questões que envolvem o nosso psicológico, né? E o tempo da psique não é esse tempo de relógio. Então você levou uma vida pensando de uma forma, você vai conseguir ver por outro ângulo uma determinada situação. E por aquela pecinha ter se movido, outras se moverão em consequência. Então a gente também precisa entender que os processos eles dão os resultados sim, desde que a gente se disponha, desde que a gente esteja inteiro, desde que a gente se cuide, queira, busque, enfrente. E aí os processos eles estão aí para serem enfrentados, para serem conduzidos, para que a gente chegue numa posição melhor do que nós estamos hoje. A gente fica Gente, mais não se forte, né? esqueçam, é muito forte. Não se esqueçam que no final a Nádia vai abrir o tarô e o baralho cigano para responder as perguntas de vocês. E, Nádia, eu queria aproveitar agora para fazer um convite para todos que estão nos assistindo, que é a respeito da ação comunitária Cure-se Bem em Setembro Amarelo, que vai acontecer agora no dia 21 de setembro, no Eixão do Lazer, na altura da 113 Norte, aqui em Brasília. Vai ser das 9 da manhã às 17 horas, onde nós teremos práticas em grupo, que você destacou tão bem a importância delas, as rodas de conversa, as oficinas, músicas e também teremos os atendimentos individuais em várias áreas da saúde, do bem-estar e do autoconhecimento. A Mitos e Magia, nós estaremos presentes lá, eu e você, fazendo os atendimentos, né? Com outros profissionais também, para cuidar do corpo, das emoções, da espiritualidade. Vai ser um dia de acolhimento e transformação. Aí nós queremos convidar a todos para participar. Anotem aí na agenda. E Nádia, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora. Porque você estudou muitas coisas, mas o que mais transformou a sua própria vida e que hoje você leva para os seus clientes? Então, é um conjunto, né? Em cada momento, é o que eu falo, a gente lida com nossos recursos, né? Então, todas as ferramentas foram, para mim, muito importantes. Eu participei na Unipaz de um final de semana de xamânico, que foi, assim, muito... eu fiz uma regressão sem estar sentindo. Então, é difícil de eu falar para você que uma coisa me transformou, foi um conjunto. Agora, que para mim, hoje, se eu quero trabalhar algo em mim que preciso mudar, eu vou para hipnose. Porque a regressão, a hipnoterapia, ela resolve. Ela resolve, ela pode não resolver 100%. Eu sempre explico isso para quem eu atendo, né? Nós temos vamos supor, um comportamento. Né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de novo. Eu tinha um comportamento de que eu tinha pavor de ficar doente. Pavor, porque eu achava que eu ia ficar doente, ia morrer. Eu não entendia por que eu ficava tão apavorada. Então, você imagina na pandemia, né? Eu nem peguei Covid. Eu trabalhei a pandemia inteira e não peguei. Só que eu entrei num pânico, um pavor, e eu não entendia aquilo ali. Por que eu sinto isso? E aí, foi através de todos esses processos e com a regressão, é que eu entendi que eu fui uma criança muito doente. Eu fui desenganada pelos médicos. Aos 22 anos, eu tive um câncer e eu fui desenganada pelo médico. Então, eu fui reforçando a minha crença ao longo da minha vida. Então, ela era uma crença muito forte. Como eu ressignifiquei? Quando eu entendi que eu ia para aquele lugar para receber o amor da minha mãe. Eu adoecia para não ter briga na minha casa, porque quando eu estava doente, não tinha briga nem confusão.
e a minha mãe tinha que me dar amor, porque eram muitos filhos. Eu fui a filha mais velha, pensa, depois era princesinha e deixei de ser. E a minha irmã, que a gente brigava muito, hoje eu entendo a dor dela também. Inclusive, ela me chamava de doentinha. Você fica doente para meu pai e minha mãe que só cuidarem de você. E ela estava certa, era isso mesmo. E quando eu consegui ver que eu não precisava mais adoecer, porque eu podia dar esse amor para essa criança que existe dentro de mim, que eu que cuido dela hoje, e que eu que dou amor para ela hoje, que ela não precisa mais ficar doente para se sentir amada, a minha vida mudou. E hoje eu falo, eu vou viver muito, muito, eu vou morrer de velhice. Porque eu não, nenhuma doença vai me derrubar, nenhuma doença vai me matar. Então, o que é isso? Processos. Ah, foi um ou dois? Não, foram muitos. E eu vou te falar, eu trabalhei com regressão, o meu medo de ficar doente e morrer, muitas vezes. Porque a minha crença era tão forte, que era difícil ser quebrada. Eu tive muitos momentos de muita doença. E eu descobri que eu ressignifiquei mesmo, porque eu vim, até isso, vir para o serviço público foi um gatilho que meu ex-marido, porque eu nunca quis ser servidora pública, mas foi um gatilho que o meu ex-marido disparou em mim. Quando eu fiquei doente e eu tinha que trabalhar doente porque eu era autônoma. E ele falou para mim assim, Nádia, estuda para um concurso público, porque você não vai ter saúde a vida inteira. E se você ficar doente, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro? Pronto. Trauma instalado com sucesso. Comecei a estudar para concurso público, porque eu só ficasse doente, né? E aí eu vim para o concurso público. Como eu descobri que eu ressignifiquei isso? Eu fiquei doente, muito doente, peguei uma gripe, fiquei muito mal. E a minha chefe falou para mim, tem que fazer uma consulta que eu precisava do atestado. Aí eu fiz uma consulta online, porque eu não tinha condições de sair da cama. A médica não quis me dar o atestado só se eu fizesse teste de Covid e de influenza. Aí o laboratório é uns 600, 700 metros aqui de casa. Eu não tinha condições de dirigir, porque eu estava muito mal. Eu fui andando pro laboratório. Quando eu cheguei no laboratório, eu desmaiei, bati com a cara na bancada, me arrebentei todinho. Eu descolei minha boca toda, abri um buraco. Eu vou ter que fazer uma cirurgia no olho. E o médico falou para mim, você não morreu por sorte. Eu me arrebentei toda. Em outra época, eu falaria, eu não posso, eu quero me aposentar agora, né? Eu falei, não posso me aposentar. Eu não posso me aposentar, porque se eu ficar doente de novo, como é que eu vou fazer para trabalhar? Olha só o que é ressignificar uma crença. A primeira pensamento que eu tive, eu preciso me aposentar logo, porque eu tenho que ser feliz. E esse serviço não me traz felicidade. Ali a gente vê, é o que eu falo para todas as pessoas que eu atendo e as pessoas que estão aqui ouvindo, prestem atenção nisso. Quando é que você sabe que você mudou uma crença sua, que você se curou de algo? Quando você muda o seu comportamento. O meu comportamento seria ficar no serviço público mais 10 anos com medo de ficar doente. E não, isso foi o gatilho que eu precisei passar por isso para ver, chega de ficar infeliz num trabalho que você não gosta de fazer. Vai ser feliz. Isso é ressignificar a crença. Então, são nesses momentos que a gente muda um comportamento. Aí eu sei que você... ali eu vi que eu estava curada. Que eu não tinha mais medo, que eu vou fazer dinheiro, que eu vou ganhar dinheiro fazendo o que eu amo, que é falar para as pessoas, que é fazer palestras, é fazer atendimentos. Então, esse é o meu propósito, não é no serviço público. Então, meu tempo já deu ali. E eu tinha muito medo, porque meu salário é uma falsa segurança, né? Porque o salário despenca, você perde todos os benefícios que você tem, porque você está no serviço público. Então, você já não recebe aumento há anos, sai ganhando muito menos. Então, as pessoas vão ficando infelizes. E aí, é o convite que eu faço aqui: olha a vida de vocês. O que está faltando aí para você fazer um movimento para ser feliz? Jesus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja feliz. Esse Deus punitivo não existe. Não existe. Deus não se vinga. Deus não castiga. Deus é bondoso. Deus é amor. Deus está dentro da gente. Ele quer que a gente seja feliz e próspero. Então vá ser feliz. É só o que eu falo para as pessoas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, pois respondeu sim, porque na realidade, você respondeu trazendo a complexidade mesmo.
que não foi uma situação ou uma terapia específica. Foi um conjunto de situações, a começar pela hipnoterapia ou a hipnose, mas que começou a abrir outras caixinhas. Outras caixinhas foram abertas. E é esse processo mesmo, porque nós somos muito complexos, né? Então, assim, são muitos fatores. Mas eu acho que essa tua frase era importantíssima para ficar realmente com a gente. Deus é amor e Deus está dentro da gente. Esse Deus punitivo e esse Deus vingativo deve estar nos 90% dos pensamentos negativos que a gente nutre todos os dias. A igreja, ela simplesmente ela criou esse Deus para controlar uma população. É o que eles fazem. Né? Então a gente tem que Controlar ter a pelo mente medo. aberta. O controle é pelo medo. É. Tudo, olha a pandemia, eu ficava na frente da televisão vendo os índices. Hoje, eu não tenho mais televisão, eu só tenho Netflix na minha casa. Eu cancelei a minha assinatura, porque eu não assistia. Hoje eu leio bons livros, eu só leio sobre mentalidade e coisas positivas. Eu só sigo páginas na internet de coisas boas. Então eu nunca sei, meu filho diz que eu vivo dentro de uma bolha, porque eu não sei nada de ruim que está acontecendo. Eu não quero saber de política, eu não quero saber de violência, eu não quero saber de morte. Tem gente que fica procurando coisas. Gente, é o campo. Se você está absorvendo coisas negativas, o que você vai emanar? Quais são as doenças que você vai provocar em você? A doença, ela é um mecanismo de defesa. Nós nascemos para ter saúde. Doença é mecanismo de defesa. Eu usava a doença para ter amor. Então, comecem a refletir. Se você vive doente, acredite. Você está usando a doença para se proteger de algo. Ou para receber algo, para ganhar alguma coisa. E é isso. Nádia, assim, a gente vai ter que fazer uma outra live, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu queria que, antes de encerrar, a gente abrisse para as perguntas da audiência, né? Sim, Então vai ficar vocês gravado podem. aí também, né? Compartilhem a live. Convidem as pessoas de Exatamente. Brasília para domingo que vem estarem lá Isso. numa grande egrégora de paz e amor. Que é isso que está faltando nesse mundo. É isso mesmo. Então, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem enviar aqui nos comentários, né, as suas perguntas. A Nádia, eu sei que ela já está com o tarô e o baralho cigano dela a postos. Então, a Bora, gente vai pessoal, poder, vamos perguntar isso, sem selecionar algumas medo. perguntas para que a Nádia possa responder. Deixa eu ver aqui, né? Eu não consigo ver, né, o pessoal. Bem, se ninguém perguntar, eu vou abrir uma tiragem que eu gosto muito para a semana. Uhum. Para a semana da pessoa. Eu uso baralho cigano nessa tiragem. Eu aprendi essa tiragem com uma grande mestra. Minha mestra, um conselho para a semana. Eu vou abrir uma tiragem para a semana. É minha aluna. E ela também está na minha imersão. Ótimo. Essa daí tá focadíssima. Eu falo para todas elas. É foco. É foco. Ó, uma pergunta. O que posso fazer para melhorar minha codependência emocional? Muito interessante essa questão aí. Ela está pedindo um conselho, né? A dependência emocional, gente, é o grande problema da humanidade. Porque quando a gente. O que a gente faz? A gente tem medo de desagradar, a gente não quer dizer não, a gente vive uma vida querendo fazer para o outro e esperando que. É lógico, que ninguém faz nada de graça. A gente faz querendo receber. Aí o outro não devolve. Aí pronto. Aí vem o ranço, a tristeza, aí a pessoa entra numa depressão. Tem que cortar isso. Então vamos lá, vou pedir Vou abrir o baralho cigano, que eu gosto do baralho cigano para esse tipo de pergunta. É a Mabel. Eu sempre gosto de falar também que eu puxo 3 cartas, e aí 3 cartas não é muito. Imagina, tem 36 no baralho cigano, eu estou puxando 3. Então, muitas vezes, eu já estou falando que as cartas não foram lá essas coisas, não. Muitas vezes tem que aprofundar mais. Então, eu sempre falo, busque fazer uma consulta.
aprofundar na questão. Então, aqui eu tirei positivo, negativo e conselho para você. O positivo é que você está presa numa dinâmica. Tem uma dinâmica aí, pode ser de lá da criança, como a gente falou desde o início, a criança ferida, aquela criança que sofreu um trauma. Então, você tem uma questão aí muito profunda que você tem que olhar de um emaranhamento. No sistêmico, a gente fala muito isso na constelação. Eu sou formada em constelação sistêmica também, mas não sou consteladora. Há um emaranhado aí, que você pode estar repetindo um padrão de comportamento da sua família, de alguém da sua família. E aí você está fechada para tudo que é novo. Você não se abre. Você pode até estar buscando o autoconhecimento e tudo, mas você não se permite absorver de forma profunda por causa dessa dependência emocional. E aí o conselho, isso é uma carta dos ratos. Tem que cortar. Tem que roer a corda, tem que roer esse chicote aí e se libertar disso, desse emaranhado, desse desgaste, dessas coisas que vão, sabe, esses pensamentos negativos que você pode estar carregando com você. Então, o conselho que eu te dou é aprofundar mais nisso aí, buscar entender melhor por quê, porque todos nós temos crenças, todos nós temos traumas para serem trabalhados. Agora, como você tem para vir com essa pergunta, que tem uma dependência emocional, é porque é uma coisa forte, né? Então, tem que olhar para isso. Que bom que você já vê que você tem, porque tem gente que nem vê que tem isso. Tem gente que acha que está tudo bem. Dizer sim pro outro o tempo inteiro. Vamos lá, deixa eu ver. Luiz, depois as minhas alunas estão todas aqui, a minha outra mentorada. Marina, daqui a pouco eu puxo uma tiragem da semana e você já pega o conselho. Estou me preparando para o concurso, mas às vezes sinto que o resultado está distante de chegar. Olha aí, ó. Olha a crença do indivíduo. Gostaria de alguma orientação. Então, vai trabalhar, né? Isso aí. Ó, uma coisa que eu vou te falar. Olha, ele estava falando mal de concurso público, ele quer entrar, né? Mas vamos lá. Uma coisa que eu já vou te dizer de cara, com um professor de um cursinho preparatório para concurso, ele me falou: a sua vez já chegar, só você não sair da fila. É não desistir, é focar. Agora, se você ficar com esse pensamento, vê como a gente pensa só negativo? Comece a buscar os recursos dentro de você para tudo que você já conquistou na vida. Né? É o que eu falo. Por que eu não ganho muito dinheiro ainda? O que está acontecendo? Que eu faço tão bem tudo que eu faço? Por que eu ainda não deslanchei na vida? São minhas crenças que eu estou trabalhando. Né? Aquilo assim, se eu ganhar dinheiro demais, eu não vou ter tempo, vou ser roubada, vou ser sequestrada. A gente começa a pensar um monte de desgraça. Não pensa em tudo de bom que a gente pode fazer com o dinheiro. E aí é o que eu falo para você. Eu vou pichar um conselho para você aqui. Vamos lá. Meu bem, deixa eu te falar. Você tem problema com mãe, viu? Já te digo de cara. Ó, você ouve muito. Ó, dá muito ouvido, papapim furado dos outros. Que é difícil, que você não dá conta. Cuidado com quem você anda, que eu te direi quem és. Cara, companhia, grude nas pessoas que estão estudando também para concurso como você. Se relacione com pessoas que te impulsionam para frente. Não dê atenção para quem fica enchendo o teu ouvido de coisas negativas. Inclusive, essa pessoa pode ser você mesma. E aí você nega o mudar essa fase, mudar esse ciclo. Você fica ali engessado nessa situação aí de eu não dou conta, eu não estou preparado, eu não sou bom o suficiente, eu sou burro. Vai ver que lá na infância, teu pai, quando estudava com você, ou sua mãe, você é burro, você não aprende. Eu ouvi muito isso. A sua irmã passa de ano, você fica em recuperação em todas as matérias. Parece que não aprende. Eu sempre me achei uma pessoa burra. Foi numa palestra que eu assisti de Eneagrama das Esferas, que ele lendo meu mapa, ele viu que eu tinha uma conjunção com Saturno, com Mercúrio, e ele fala assim, só pessoas geniais têm essa conjunção. E aí eu falei assim, nossa, eu sou genial. E aí eu mudei minha crença, então está na hora de você mudar a sua. E aí você precisa ser mais positivo e olhar para o feminino. Ver como é que é a sua relação com a sua mãe, tá? Vamos botando aqui se está fazendo sentido para vocês, por favor, né, gente? Pelo menos isso. Fala assim, nossa, fez muito sentido. Vamos lá, vou abrir agora a tiragem da semana, já que não tem mais nenhuma pergunta. Para finalizar, todo mundo mentaliza aí. Vamos pensar agora junto, então. Todo mundo mentalizando essa semana.
Vamos lá. O tema da semana, o Caio fez todo sentido, é isso aí. Vai olhar para a situação com mãe, tá? Mãe é a primeira. Ai, vou falar. A primeira dor é com a mãe, não tem jeito. O tema da semana, uma aliança. Pode estar falando aqui de ciclo de repetição, pode estar falando de uma parceria, pode ser de relacionamento, ou uma parceria de amigos ou de sociedade. Mas o tema da semana, ou é um ciclo de repetição que você vai viver, você vai cair na mesma autossabotagem, por causa das outras cartas que estão aqui. E pode ser também estar falando do seu relacionamento. Se o seu relacionamento não está muito bom, está na hora de olhar para ele, porque eu estou acreditando que vai acontecer alguma coisa de ruim aí. Porque está a carta dos ratos no desafio. Brigas, decepções, desgaste. Se a pessoa entra num padrão repetitivo de comportamento, ela fala assim, meu Deus do céu, eu olho tanto, já estou eu fazendo a mesma caca aqui. Então vem aquele sentimento de eu rodo, rodo, rodo e caio no mesmo lugar. Aí, Marina, você pediu conselho, olha aí, presta atenção, hein? E aí, qual é o grande aprendizado da semana? A foice. Você vai conseguir perceber que você está entrando naquele buraco, vai conseguir respirar, vai cortar o que precisa ser cortado, vai separar o que você pode aproveitar disso tudo e aquilo que você tem que jogar para o lado. E o conselho é você acreditar que você supera qualquer obstáculo e que a sorte pode estar do seu lado. Basta você ser mais positivo e tirar os pensamentos negativos da sua cabeça. É isso. Nossa, olha, Nádia, que live inspiradora, viu? Muito obrigado por você estar aqui conosco. E, gente, ó, a jornada de 90 dias começa amanhã, dia 15 de setembro. Inscreva-se pelo WhatsApp, o 61999751317, ou siga a Nádia no Instagram, @Nádia Biral. E lá tem lá tem o link do meu WhatsApp. Quem quiser ainda dá tempo de se inscrever, tem vaga. Estou preparando uma dinâmica em dupla aí que vai ser fantástico. Antes de você tirar, as coisas já estavam acontecendo. Você é fantástica. Oh, muito obrigada. Muito inspiradora e esclarecedora. Gratidão, gente. E fiquem atentos aí às dinâmicas que vocês vão usar essa semana, viu? Para se dar bem e vão quebrar a cara. Entra lá, ainda tem vaga. Dá para ainda se inscrever. Será uma jornada muito profunda de cura, de aprofundamento. E assim, o preço, o valor, gente, está muito acessível. E é o que eu falo, o autoconhecimento não dá nem para a gente mensurar. O quanto você não pagaria, é a questão que eu deixo aqui. O quanto você não pagaria para você se livrar de uma dor que trava a tua vida. Essa é a pergunta que eu deixo. O quanto você não pagaria, o que você não daria para você se livrar de algo que não deixa você andar na vida. E para aquelas pessoas, né, Nádia, que queriam fazer uma pergunta ou por um motivo ou outro não fizeram, a Nádia, ela está conosco no Mitos e Magia. Vocês podem entrar lá no serviço, no site da Mitos e Magia. Tem um serviço que chama Pergunte ao Oráculo, que você envia uma questão para a Nádia e recebe a resposta dela, como ela fez aqui, com o tarô e o baralho cigano, de uma forma prática e personalizada. Sim, mais profunda, né? Porque, por exemplo, aqui eu puxei 3 cartinhas. Mas vamos supor, você vai fazer uma pergunta, como está meu relacionamento? Aí eu vou abrir mais de uma tiragem para responder uma pergunta, para eu ser mais direta e mais assertiva na resposta, né? Quando a gente vai fazer uma tiragem de relacionamento, eu uso muito o templo de Afrodite. Mas aí, se a pessoa está questionando, será que vai acabar meu relacionamento? Aí eu já abro outras tiragens, a Cruz Celta, o próprio Peladã, que eu gosto bastante. Então, é bem diferente daqui, de 3 cartinhas. Mas olha só como 3 cartas já falou. Exatamente. Já fala muito. Incrível. Bom, então a gente fez o convite, né, Nádia, para que a gente se veja no dia 21 na ação Cure-se Bem e Setembro Amarelo, referência à questão da saúde mental e da importância de nós abordarmos esse tema, né? A gente sabe que esse dia vai ser um dia muito especial, um dia transformador para todos nós. Eu quero agradecer, em nome de toda a comunidade da Mitos e Magia,
de todos vocês que estiveram conosco aqui nessa live, né, Nádia? E que essa live seja só o começo da jornada de cada um de nós em rumo da transformação, né? Nádia, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero deixar uma mensagem final para as pessoas. Né? O tempo de vocês é o bem mais precioso, porque o tempo não volta. O tempo só anda para frente. Reflitam bastante o que vocês estão fazendo com esse bem mais precioso que você não consegue nem parar ele. Só depois que morre, nem depois que morre, porque eu acredito em muitas coisas. Então pense o que você tem feito com o seu tempo. Como você está aproveitando o seu tempo. E vá buscar se conhecer, se aprofundar, porque quando a gente morre, tudo fica aí. O que vai é a bagagem, é a evolução que a gente teve como ser humano. Esse aqui é meu recado final. Para deixar todo mundo refletindo. E, Nádia, desde já eu já quero te fazer um convite para uma próxima live, quando a gente conseguir. Eu sei que você tem uma agenda super apertada, mas vamos tentar casar essa próxima live. Domingo para mim é mais tranquilo, domingo esse horário. Ótimo. Geralmente as minhas lives eu faço domingo às 7 horas da noite. Então pronto, vamos agendar. Gratidão, viu, Nádia? E agradecer a todos que estiveram conosco e até a próxima. Gratidão a você. Me bota como para eu poder botar no meu Instagram também. Tá ótimo, combinado. Tá bom? Um grande beijo, ó. Outro. Até dia 21, se Deus quiser. Até dia 21. Tchau, gente. Fiquem com Deus.